Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos e minhas amigas, tenho a honra de conversar com uma marca no jornalismo de Governador Valadares. Afinal de contas, falo dele, Farley Vasconcelos, jornalista da InterTV dos Vales. Farley, primeiramente, seja muito bem-vindo. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Você que é uma das grandes marcas do jornalismo, da comunicação como um todo aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder te receber. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário de que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Eu já ia perguntar isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está tão acostumado, né, a dar o bom dia na parte da manhã, no meu caso, né, para quem não conhece, o InterTV Notícias, né, afiliado à Rede Globo, InterTV dos Vales. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite, né? E poder falar um pouco da minha história. As pessoas estão tão acostumadas a me ver na TV e às vezes não sabem da nossa trajetória, né? Sim. Um pouco dos bastidores. E, Farley, para começar a falar da sua história com a comunicação, com o jornalismo, é claro que nós temos que voltar no ano de 2015, que foi justamente o ano que você formou. Como foi passar por todo o processo literalmente de formação dentro da Univale, chegar no ano de 2015, ali metade do ano, poder se formar, e quais foram os caminhos que você obteve logo após a formatura? Bom, a proposta aqui é uma conversa, né? Então já estou me sentindo Fique em casa. Fique à vontade, claro, a casa é sua. Bem à vontade. Então assim, Gustavo, comecei no jornalismo aos 18 anos, né? Acho que é legal a gente começar a trajetória, né? Para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o início, né, de tudo isso. Comecei aos 18 anos de idade, 2015, então, começo Aliás, em 2015 eu termino a faculdade, né? Comecei aí já aos 18 anos, inclusive. Eu terminei praticamente o ensino médio e já fui para a faculdade. Comunicação Social, na Univale, Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. E assim, foi uma experiência ótima, né? Tive ótimos professores, né? Então eu posso dizer com bastante propriedade. E é legal a gente poder relembrar tudo aquilo que a gente conquistou depois de praticamente mais de 10 anos, né? Quando a gente vai fazendo a contagem regressiva, que a gente vai vendo realmente assim, o que a gente já passou, né? O que a gente já viu. A gente que é da área da comunicação, né? A gente já viu tanta coisa, os anos vão passando e parece que a gente está em assuntos repetidos, mas na verdade a gente sempre vai aprendendo, né? É impressionante. E assim, 2015 foi um marco na minha carreira realmente, porque foi exatamente o ano da formatura, no meio do ano. E depois disso as portas foram se abrindo no mercado de trabalho também. Tive a oportunidade de trabalhar numa outra afiliada da Globo assim que eu formei, que a gente sabe que não é assim para todo mundo, né? E há uma grande expectativa. Mas enfim, a gente vai conversando aqui no bate-papo que a gente vai falando um pouco mais sobre carreira, né? Essa trajetória profissional. E Farley, é interessante falar contigo porque você é um cara que viveu, de fato, todo o período dentro da faculdade. E se tem um curso, e se tem uma área profissional onde existe uma certa, como eu posso dizer, um certo preconceito em relação à questão da necessidade da formação, é no jornalismo, é com a comunicação social e, consequentemente, com o curso de jornalismo nas universidades espalhadas por todo o Brasil. Hoje em dia, né, não necessariamente a pessoa precisa passar pela faculdade para poder estar na frente de uma câmera numa televisão, trabalhando em rádio, jornal, revista, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, na sua visão, de tudo que você passou, tudo que você sentiu, qual foi a importância do curso de jornalismo da Univale para o Farley ser o que é hoje? Olha, a formação ela foi fundamental e eu sou a favor da formação do jornalista, até pela valorização do nosso trabalho. A gente vê hoje, né, em tempos de fake news, né, a gente vê essa diferenciação de quem realmente é profissional de quem realmente não é profissional, por mais que também faça comunicação. Mas principalmente pelo fato de ter tido bons professores na universidade. E a universidade ela deu aquela base, né? A base teórica que a gente tanto fala, e também a prática. Então, assim, é importante demais a gente saber filosofia, sociologia também na universidade, para a gente entender em qual campo a gente está entrando, qual exatamente vai ser a nossa profissão.
Assim como qualquer outra profissão também, né, da área de humanas, né, se a gente for comparar com outras áreas como o próprio direito, né, enfim, outras áreas que também têm essa preocupação em relação à formação do profissional. E por que não a comunicação seria diferente, né? Então, assim, o curso de comunicação social, né, na Univale me deu toda a base de quem eu sou hoje e principalmente a experiência que eu tive na prática. Eu sempre gosto de falar isso porque não é só realmente a teoria. Exatamente. A prática ela é fundamental. E assim, praticamente a minha vida toda ela passou por televisão. Televisão. Já vou começar a contar um pouco da minha trajetória. Por favor. Um pouco da minha trajetória. Eu comecei então aos 18 anos de idade. E aí, logo no finzinho já do primeiro semestre, eu fiquei sabendo sobre uma oportunidade na TV Rio Doce. Sim. Na TV Rio Doce, essa oportunidade. E fiquei sabendo que estava saindo lá um estagiário. Esse estagiário, inclusive, era da minha sala na época. Já tinha um tempo maior já na área da comunicação. Sim. E aí eu abracei essa oportunidade. E vale lembrar, assim, para quem quer começar na área da comunicação, porque, rapaz, eu era muito tímido mesmo. E para mim foi um grande desafio. Claro, superar a própria timidez. E quando eu comecei, eu lembro de ficar, igual a gente está aqui agora, né, em frente às câmeras. Eu realmente tive aquela reação de tremer. Aquele friozinho na barriga, né, de quem está começando. E a experiência que eu tinha era só de ver, né, os profissionais de Governador Valadares. Tenho, sim, algumas referências. E aí hoje tenho a oportunidade de trabalhar com algumas referências de quando eu ainda era criança, adolescente. E aí aos 18 anos, então, começo, rapaz, essa experiência na TV Rio Doce. E eu me lembro de um texto que a gente, no jornalismo, chama de passagem, né? Que é o momento na reportagem que o repórter aparece na televisão. E eu lembro de ficar decorando aquele texto, de ficar passando aquele texto o tempo inteiro, até realmente ter a oportunidade de gravar com cinegrafista, né? E aí eu me lembro que, inclusive, depois assim, de praticamente 1 mês, 2 meses, de chegar a ouvir assim, que eu não iria dar certo na profissão. Porque, rapaz, foi um início muito difícil. Sim. Porque foi uma superação também pessoal, né, em relação à timidez e esse contato com o público. Sim. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a ter esse contato com o jornalismo, entender exatamente qual que é o objetivo de um jornalista, né, a mensagem que a gente leva e a responsabilidade que a gente tem, né, em relação à comunicação, que eu acho que as coisas foram se encaixando. Então, assim, a partir do momento que eu percebi que essa responsabilidade também partia de mim, de que realmente dependia de mim se realmente aquilo ali seria a minha profissão, né? Então eu comecei a me dedicar mais e a partir disso eu comecei a me destacar. Então, aos 18 anos eu comecei na TV Rio Doce, a saudosa TV Rio Doce, onde tantos profissionais, você deve ter, com certeza, outros profissionais já devem ter passado por aqui também, ter entrevistado, e né? citaram a TV Rio Doce. Citaram a TV Rio Doce. Porque, assim, realmente a TV Rio Doce foi uma escola, foi onde eu fui convidado pelo profissional, jornalista Dilei Márcio de Carvalho, né? Hoje, ícone de Valadares. Hoje psicólogo, né? E também aproveita a comunicação, né? Claro. Também a seu favor. E aí fui convidado, então, para fazer parte do time. Fiquei lá por quase 3 anos, né? Para quem não sabe, o curso de comunicação social, 3 anos e meio na minha época. Então, assim, praticamente todo o meu tempo de formação eu fiquei na TV Rio Doce. Ao mesmo tempo, também tive a oportunidade de ficar na TV Univale, que é a TV da Universidade Vale do Rio Doce. E aí, assim, aprendi demais mesmo. Foi onde realmente eu consegui aplicar e aprender tudo aquilo que eu estava vendo na universidade, né? E tantas histórias que eu fui vivendo. Fala, e você é tão chique e tem uma magnitude tão expressiva para nossa cidade que nós compramos uma câmera só para você, que é esta daqui, ó. Então, quando você estiver respondendo, você pode olhar preferencialmente para mim e também para essa câmera aqui, porque, claro, você não vai fazer desfeito com um presente que nós estamos te dando. Claro que não. Fala, em relação à questão da sua trajetória profissional, é interessante citar esse ponto da TV Rio Doce, porque, como você mesmo disse,
para todo mundo que já fez jornalismo, é formado, trabalha aqui em Valadares ou trabalha em outras cidades espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo afora, sabe da importância da base, sabe a importância da escola da TV Rio Doce e o que ela representa para todos os profissionais da comunicação aqui de Governador Valadares. E quando você citou o período dentro da Univale, como estudante, você fez questão de ressaltar que não é só a teoria, e sim a prática. Estamos no início do ano de 2024, janeiro deste ano, daqui a pouco fevereiro está batendo na porta, e teremos aí milhares de alunos, não só aqui na Univale, mas em todo o Brasil, entrando no curso de jornalismo. Eu queria que você falasse sobre a importância de quem vai entrar no curso de jornalismo, principalmente aqui em Governador Valadares, já que é o território no qual nós estamos inseridos, justamente dessa noção de ter ali consigo a teoria dentro da faculdade, mas principalmente procurar estágio, correr atrás, para não chegar no mercado de trabalho, cru e tendo apenas a teoria como base e não a prática. Ótima pergunta. Porque você é fruto dessa prática aliada com a teoria. Sim, exatamente. E aí, Gustavo, é importante ser tocado nesse assunto, porque é o seguinte, ó, se fosse aí pelo menos uns 5 anos, 6 anos, a minha resposta talvez fosse outra, né, em relação a isso aí que você perguntou, em relação a aliar a teoria com a prática. Sim. E a área da comunicação como um todo. Mas é interessante a gente pensar que, como você mesmo disse, a gente está em 2024. Sim. E a área da comunicação hoje, ela é multifacetada. A gente tem hoje várias possibilidades. Na minha época, lá em 2015, a escolha foi pelo telejornalismo. Mas vale a gente lembrar que há uma geração aí, assim, de um perfil hoje completamente diferente do que era na minha época, certo, lá em 2015. Essas pessoas hoje, né, esses jovens, esses adolescentes, têm outras referências. Elas estão dentro de uma outra geração. Tem outros comportamentos também. Então, assim, para o profissional hoje que vai para a área da comunicação, pensa em atuar nessa área, e aí eu acho que a gente pode tratar esse assunto realmente como um profissional da área da comunicação e não só um jornalista. Exatamente. Porque hoje a gente tem grandes possibilidades na internet. A gente tem hoje aí, por exemplo, a possibilidade de você atuar apenas na internet, necessariamente não atuar na TV. E é importante a formação nesse caso, claro, porque muita gente pensa que a internet é terra de ninguém. E o profissional que tem a base teórica, por exemplo, ele vai saber onde, por exemplo, ele pode caminhar. Né? Porque a gente tem hoje, por exemplo, a cultura do cancelamento. Sim. E o profissional que hoje ele tem, por exemplo, essa teoria, ele tem esse conhecimento, esse repertório do que exatamente é o campo da comunicação, com certeza ele vai se destacar. Porque não é só talento, sim, é também esse conhecimento teórico claro, que a própria universidade oferece, né? E claro, para aqueles que têm interesse. Então, assim, hoje na área da comunicação a gente tem desde... eu falo isso porque, além de fazer esse trabalho hoje, né, aproveitar o espaço. Fica à vontade. Além de fazer esse trabalho hoje na InterTV, enquanto jornalista, né, apresentador do InterTV Notícia, o editor-chefe do próprio jornal do InterTV Notícia, eu também faço um trabalho, né, de estrategista digital. Ao longo do tempo eu fui me atualizando também. Então, assim, hoje você tem infinitas possibilidades, você tem a própria, quando se fala de internet, a gestão de conteúdo, a forma como você vai gerir talvez um perfil de um profissional, a gestão de tráfego desse profissional, enfim. São muitas possibilidades e que a gente sabe que dentro da universidade a gente vai conseguir ter um norte, né, de como organizar tanta informação, né, em meio a essa área de comunicação que cada dia mais é impressionante. As infinitas possibilidades que vão surgindo. Eu fico impressionado. Todo dia é uma coisa. Todo dia é uma coisa. E a gente fica assim, abismado de pensar assim, caramba, eu formei há 10 anos praticamente e o mundo tá assim. O que vai ser do mundo daqui mais 10 anos? Eu fico pensando sempre nisso, sabe? E sempre tenho essa oportunidade também na própria InterTV dos Vales, de receber novos profissionais, né, os estagiários. E é impressionante como que a gente percebe a mudança de comportamento deles. A forma como eles chegam, o jeito de pensar é completamente diferente da minha época, se a gente for pegar assim. Então, assim, foi muito importante a formação na universidade.
E para quem está pensando, você que está me assistindo agora aqui nesse podcast, nessa oportunidade, gente, procure a universidade se você quer realmente seguir na comunicação, se de fato você quer fazer esse trabalho jornalístico, Sim. Né, mesmo que seja pela internet. E fale, é interessante citar e notar que dentro da sua história com a comunicação e principalmente com o jornalismo, você mesmo fez questão de falar que quando você iniciou o seu período dentro da TV Rio Doce, você era um homem totalmente tímido, que tinha medo das câmeras, tremeu para poder fazer a primeira passagem. E quando você formou lá em 2015, você era totalmente diferente do Farley que adentrou no estágio dentro da TV Rio Doce. Como eu disse, né, como você mesmo fez questão de ressaltar, você formou na metade de 2015. Exatamente. E hoje estamos em 2024, ou seja, quase 10 anos de formação. O Farley que formou na Univale no meio de 2015 sonhava e imaginava ser hoje, em pleno 2024, um dos principais nomes, um dos principais profissionais do principal veículo de comunicação da nossa cidade? Gustavo, preciso ser sincero, de forma alguma. E eu costumo dizer que na minha vida tudo aconteceu de forma muito precoce. Né? Eu acho que até pela base que eu tive enquanto jornalista na TV Rio Doce, essa prática, Sim. Isso me fez sair lá na frente, essa experiência, porque a gente sabe que nem todos os estudantes têm essa oportunidade de fazer o estágio, né, às vezes logo cedo. Então, eu percebi isso na minha trajetória profissional, né, que eu fui me destacando aos poucos. Como eu disse, eu formei em 2015. E aí, logo que eu terminei, saí da faculdade, eu abracei uma oportunidade. E aí, isso é aquela história de contatos, né, no jornalismo também. Claro. Que a gente sabe que é muito importante na nossa profissão. Ainda mais em Valadares. E aí, detalhe, que não foi em Valadares meu início de carreira. Verdade. Olha só que detalhe. Eu fui pra Bahia. Rapaz, eu nunca tinha ido à Bahia. Já foi pela primeira vez trabalhando. E pela primeira vez já fui trabalhando. Sim. E assim, eu abracei uma oportunidade de um período de férias e licença maternidade de uma repórter, na época na TV Santa Cruz, afiliada à Rede Globo. E aí eu me lembro que nessa época, para mim foi tudo novo. Claro, tudo imagino. novo mesmo, porque assim, eu não conhecia nada. E aí eu morei numa cidade que chama Eunápolis, próximo a Porto Seguro, né? Os valadarenses devem estar familiarizados com essa região, né? Com porque certeza. falou em praia, o mineiro gosta Ainda mais demais. nessa época do ano. Ainda mais nessa época do ano. E aí eu fiquei lá por 5 meses, então. Fiz um trabalho muito bacana, tive a oportunidade de conhecer muita gente, isso ainda em 2015. E tive, inclusive, o convite de ser contratado em definitivo no que é lá a Rede Bahia, na Globo. Sim. E na época eu iria trabalhar na TV Sudoeste, já em Vitória da Conquista. E aí eu até fiquei surpreso nessa época, que eu fui para uma cidade chama Vitória da Conquista, que eu não conhecia, chama Suíça Baiana, por conta do frio mesmo da cidade. E aí, nessa época, surgiu um convite para vir para a Inter TV. E muito mais próximo de casa, muito mais próximo de casa mesmo. E aí aquela história, mas não era para governador Valadares. Olha isso. Na época, era para onde? Na época o convite era para o Vale do Aço. Que é do lado. Que é do lado, praticamente do lado. Sim. E aí, inicialmente seria uma oportunidade para a apresentação do jornal. Vale lembrar que nessa época eu ainda tinha 21 anos de idade. Então, assim, como eu disse, foi tudo muito precoce na minha vida. E aí fiquei um período na Inter TV, isso já em 2017, aceitei a proposta. Foi um período em que eu fiquei na reportagem da Inter TV, lá em 2017. Minto, em 2016. E em 2017, então, eu começo na apresentação do MG1. E é interessante que nessa época eu tinha 22 anos de idade, apresentando um jornal de grande responsabilidade, e eu abracei essa responsabilidade. E para mim foi uma experiência e tanto. Você imaginar que a área de cobertura da Inter TV dos Vales, quase mais de 250 cidades, uma abrangência de mais de 2 milhões de telespectadores. Você imaginar os 22 anos de idade apresentando um telejornal, uma responsabilidade imensa, levando a notícia, né, para casa dos telespectadores. Então, assim, abracei essa oportunidade lá em 2017
E aí as coisas foram acontecendo. Foi a época que eu ainda estava no Vale do Aço. A TV também passava por um período de transição, né? Você deve se lembrar. Sim. Você que também acompanha a comunicação desde o início. Foi um período que a TV ainda estava em Coronel Fabriciano e estava indo para Ipatinga, né? Para a sede em Ipatinga. E aí, assim, fiquei lá em 2017, fiquei também em 2018, Sim. Fiquei também em 2019, já em Governador Valadares. E aí, assim, surgiu a minha história, a minha relação com a InterTV dos Vales. Né? Que é essa coisa, né? As pessoas já hoje me veem e vinculam a minha imagem. Já ligam a sua imagem com a InterTV. A InterTV dos Vales. É impressionante. E é muito legal a gente poder contar com o carinho dos telespectadores, andando pelas ruas, supermercado. É muito legal a gente ter esse carinho, é legal demais. Fala, e você é liderado na InterTV. Mas, ao mesmo tempo, você é líder. Afinal de contas, você é editor-chefe do InterTV Notícia. Como é isso para você e qual que é o tamanho da responsabilidade de ser o apresentador e editor-chefe do jornal que começa a informar os valadarenses e, claro, todos os moradores das outras cidades que fazem parte, né, de todo o território, podemos colocar assim, de abrangência da InterTV? A TV hoje fica em Governador Valadares, na InterTV dos Vales, a sede. E é isso mesmo que você falou. Quando a gente está lá fechando o jornal, a gente também tem que pensar nas outras cidades também, sobre tudo aquilo que acontece nas outras cidades. Sim. E hoje a InterTV ela tem uma área de cobertura, como eu disse, até ampliou recentemente, né, com a cobertura agora na cidade de Manhuaçu. Sim. Também. Então, assim, uma responsabilidade imensa. Por quê? Porque, como você disse, é o primeiro jornal. O InterTV Notícia é quase que como uma agenda do dia realmente, sabe? Em que o telespectador ele já fica informado sobre o que vai acontecer. Sim. Durante aquele dia. Então a gente resgata os assuntos do dia anterior, mais aquilo que vai acontecer num curto espaço de tempo, porque o fechamento do InterTV Notícia, eu chego à TV às 6 da manhã. Abre a TV praticamente. 6h20, 6h30 da manhã eu tô chegando à InterTV dos Vales. E é um período muito curto, porque é o momento de você chegar, ver o que está acontecendo, né, fazer um apanhado e já tomar as decisões. Sim. E eu sou muito grato porque a gente não faz nada sozinho, né? Com certeza. E eu tenho hoje, quem trabalha comigo, né, eu acho que é legal a gente falar, o Erisder Matias, que inclusive... Famoso repórter da Mariana Mendonça. Exatamente. Por um motivo trágico e triste, obviamente, mas ficou marcado na história do jornalismo. Inclusive depois da cobertura Sim. desse acidente, o Erisder, então... assumiu essa responsabilidade e hoje nós somos os parceiros do InterTV Notícia, a gente que fecha. E a tomada de decisão começa a ser também no dia anterior. Termina uma edição, a gente já pensa no outro jornal. E a ideia do InterTV Notícia é de exatamente tratar o jornal como se fosse uma agenda, de um modo mais dinâmico, né? A notícia, quase como uma conversa Sim. mesmo, igual a gente está fazendo aqui agora. E é um telejornal que eu assumi a responsabilidade em 2022. Tentando lembrar. Você disse que é bom de memória. Não, né? Mas aí em relação à sua memória, a minha memória em relação a tanta coisa, já puxando aqui no HD, né? Se não me engano, foi em 2022. 23, isso mesmo. Em que eu assumi essa responsabilidade Sim. de ficar como editor-chefe do InterTV Notícia e também apresentar. Sou muito grato pela oportunidade de assumir essa responsabilidade e a gente sabe que há uma expectativa muito grande de que esse trabalho só cresça, né? Porque a gente percebe que a comunicação tem mudado bastante, muito mesmo. E fale, como foi ser jornalista do principal veículo de comunicação de Governador Valadares? Claro que você ainda continua sendo um jornalista do principal veículo de comunicação de Governador Valadares, mas no período da pandemia eu imagino que toda essa responsabilidade que nós estamos falando aqui, ela foi aumentada de uma forma imensurável. Como é que foi passar informação trabalhando no principal veículo de comunicação? Por que eu faço questão de enfatizar essa situação voltada para a InterTV dos Vales? Porque a população confia no que a InterTV está falando. E como é que foi isso para você? É até interessante porque em 2020 foi exatamente um momento de uma janela na minha vida em que eu não estava na InterTV. Então, assim, eu não acompanhei
completamente de perto, Sim. mas um ano depois, já no finzinho de 2020, início de 2021, ainda tive esse tempo, né, de acompanhar. Foi exatamente, aliás, no início de 2021 foi quando foi anunciado a vacinação. Sim. Foi anunciada a vacinação. Então eu já peguei esse momento final da pandemia, né? E claro que é um desafio ainda maior, principalmente quando se fala em dados, né? Claro. E como você disse, o nosso telespectador confia bastante na InterTV dos Vales. E quando a gente fala confia na InterTV dos Vales, confia nos profissionais que estão Claro. na InterTV dos Vales, né? Porque a TV ela é feita de bons profissionais. E principalmente sobre essa divergência, né, em relação aos dados da chegada de vacinas nessa época, por exemplo. Eu me recordo de uma reportagem sobre, em uma dessas cidades, o vencimento imagine só, um momento de desespero em que todo mundo aguardava a vacinação. Clamava pela vacinação. Exatamente, com um período muito difícil, onde inclusive muitos valadarenses perderam a vida, né, alguns nomes de governador Valadares. E eu lembro de ter noticiado, por exemplo, vacinas vencidas, sabe? E a gente, vendo todo aquele cenário, eu acho que é um momento que a gente tem que refletir bastante, sabe? Sobre esse período da humanidade que a gente viveu, Claro. sabe? Da pandemia. E a gente, enquanto jornalista, é claro que a gente reflete também tudo isso que acontece, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está ali só noticiando, né? Só lendo, mas não, a gente também sente aquilo que a gente está falando. E foi um período muito difícil, realmente, a gente vendo pessoas, por exemplo, acamadas, pessoas às vezes com problemas de saúde, que não podiam sair, sabe? E foi um momento muito, diria, delicado, sabe? Muito delicado. Não só em Governador Valadares, mas em várias cidades, foi muito delicado mesmo. E o bom é que a gente, com o passar dos anos, lá em 2021, a gente poder ver que aos poucos a gente foi se adaptando ao que todo mundo começou a falar naquela época, o novo normal, né? E se a gente imaginar que até pouco tempo, por exemplo, não tinha os eventos, né? Sim. Né? Todo mundo estava em casa. Eu não sei como que foi o seu período, Sim. por exemplo, durante a pandemia, mas eu me recordo em casa de ficar praticamente trancado. Eu me lembro de andar para o Governador Valadares e não ver nenhum comércio realmente aberto logo no início, né, da pandemia. Então, assim, realmente é um período que a gente precisa refletir, mais que isso, tirar bons aprendizados, né? Que eu não sei se muita gente tirou bons aprendizados dessa época, sabe? Principalmente em relação ao... Eu acho que o que faz total diferença, sabe, no jornalismo, inclusive é o trato que a gente tem com o nosso telespectador, com o nosso colega de trabalho. Eu sempre gostei muito de tratar as pessoas com muita gente. As pessoas até brincam comigo e falam assim, parece que às vezes você é um mago, sabe? Porque eu tenho... sabe por quê? Porque eu tenho muito essa coisa de às vezes perceber que você não está num dia bom, sabe? Eu não sei por quê. Não sei se é um sexto sentido, mas eu carrego muito isso comigo. De às vezes chegar no trabalho, perceber que a pessoa não está bem, e no momento oportuno chegar na pessoa e falar assim, hoje você não está bem, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que é legal a gente ter essa relação de trabalho, porque a gente imaginar que a gente é pessoa, né? Com certeza. As pessoas às vezes veem a gente só como profissional, e em espaços como esse é legal que a pessoa também veja o outro lado, né? O profissional para além do profissional, o lado pessoal também. E eu acho que falta muito isso ultimamente, e sabe, essa gentileza da gente realmente parar e conversar com as pessoas. A gente fala tanto sobre saúde mental, que é uma consequência também da própria pandemia, né? Desse período que as pessoas ficaram em casa, as pessoas que perderam os familiares, né? E eu acho que não custa nada a gente, né, oferecer um tempo para essa pessoa, conversar e entender como é que está o dia dela. Acho que faz total diferença na vida. Claro. Na vida, né? Você tocou num ponto muito importante que talvez tenha sido um dos assuntos que mais está em voga na sociedade mundial, que é a questão da saúde mental. E sobre a saúde mental, me vem na cabeça, dentro do universo de atuação de um jornalista de televisão, como é o seu caso,
mortes trágicas, homicídios, um alto número de tráfico de drogas aqui em Governador Valadares, mortes de pessoas importantes, mortes de pessoas, às vezes, da família, mortes de pessoas conhecidas. Feito esse pequeno enunciado, eu vejo que é pouco debatido a saúde mental dos profissionais da imprensa e principalmente os profissionais de televisão, que estão ali no dia a dia, apresentando um telejornal, sendo repórter, sendo comentarista, sendo até mesmo editor-chefe, como é o seu caso, por exemplo. E eu percebo em você que você é um profissional muito centrado, muito concentrado e que dá para perceber claramente que você possui uma saúde mental saudável. E imagino que isso deve ser muito salutar para o que você faz durante toda a sua rotina durante a semana. Tô muito certo? Tô muito errado? Não, é exatamente. Uma coisa que eu carrego comigo, eu gosto de ler bastante, né? E alguns livros trazem isso também em relação aos profissionais. Algo que eu trabalho muito comigo é a autoconsciência. E o que é a autoconsciência? A gente, no momento, por exemplo, de estresse, no momento, por exemplo, de tensão, no momento, por exemplo, que a gente precisa entregar algo, da gente realmente parar e pensar qual que vai ser o meu comportamento a partir disso. Sim. Sabe? E eu já, naturalmente, talvez seja da minha personalidade, eu já carrego isso comigo, mas ao longo do tempo, profissionalmente, eu fui desenvolvendo isso também. No momento de estresse, onde está todo mundo ali, uma pessoa precisa ter uma calma. E a responsabilidade que eu tenho, por exemplo, de apresentar um telejornal, eu preciso levar isso para o telespectador também. Essa serenidade para transmitir a mensagem que eu preciso transmitir. Então, muitas vezes, inclusive, antes de entrar ao vivo, de levar a mensagem, minutos antes, passou um furacão pela redação. Sim. No sentido de, assim, foi uma correria, foi muito tenso, porque quem não sabe, a gente lida todos os dias com o tempo no telejornalismo, né? O jornal ele precisa ir ao ar de segunda a sábado e ele tem um horário. No caso do InterTV Notícia, 8 da manhã, no caso do MG1, 11h45 da manhã, o MG2 por volta de 7 da noite. Sim. Então, independentemente de qualquer coisa, o jornal precisa ir ao ar. Sim. E a gente precisa administrar o tempo e, mais do que isso, as nossas emoções. Exatamente. E como eu disse, quando a gente começa a entender a nossa personalidade e que a gente é o único animal que tem esse poder de ter autoconsciência, de a gente poder parar, pensar, administrar qual que vai ser a nossa emoção, sentimento e como que a gente vai agir a partir disso que está acontecendo, eu não vou dizer que as coisas ficam mais fáceis, mas ficam mais simples. Sim. Da gente administrar tudo isso. Então, e hoje tem um detalhe muito importante que passa também, me ajuda a ter um resultado legal, que é a atividade física, né? A partir do momento que eu tomei a decisão de, por exemplo, colocar atividade física na minha vida, eu já, em outros momentos da minha vida, já tinha praticado atividade física, mas não era consistente como é hoje, né? A musculação. E de 1 ano e meio para cá, eu também tomei uma decisão na minha vida, eu falei, eu vou comer melhor, eu vou me alimentar melhor, vou me hidratar melhor, né? A água. Sim. O pessoal costuma até brincar comigo na redação, na parte da manhã é um litrão, assim. 2 litros de água na parte da manhã, mais 2 na parte da tarde. E tento gerar também a conscientização quem está do meu lado. Ó, já tomou sua água hoje? E tento gerar também uma autoconsciência. E eu acho que é muito isso, sabe? Da gente pensar realmente se a gente está vivendo ou se a gente está existindo. Né? Um papo mais filosófico. Sim. Aqui agora. Mas faz todo sentido. Porque faz muito sentido. Porque aí a gente começa a realmente entender o que é a vida, né? Exatamente. O que a gente está fazendo da vida da gente, de que forma a gente está somando na vida do outro. Então é muito por isso, é muito por aí, sabe? Essa coisa da saúde mental. Inclusive, janeiro, né? A gente está no Janeiro Branco, que é exatamente um período de conscientização. E detalhe, Gustavo, que às vezes as pessoas estão sorridentes ao seu lado e não demonstram, sabe? Mas por dentro. Por isso que é legal essa coisa da conversa, da gente poder conversar e entender como que a pessoa tá. Às vezes a gente não sabe o histórico familiar dessa pessoa.
né? A gente não sabe o que a pessoa está passando em casa. Então é legal a gente poder conversar e falar cada vez mais sobre saúde mental, que é um assunto, eu acho que é importante, principalmente na área profissional, como é o jornalismo, né? Com certeza. Que a gente lida com história delicadíssima, como você disse, crimes, e muitas das vezes, assim, crimes brutais, realmente, e que a gente tem que ter jogo de cintura, com a saúde mental em dia. Quase 10 anos de jornalismo, sendo um jornalista de televisão, mas como você mesmo fez questão de citar durante o nosso bate-papo, você também exerce outras funções dentro da comunicação como um todo. Mas sobre todo o seu período de jornalista de TV, podemos dizer assim, qual foi a matéria mais impactante? Aquela que você fez que você jamais vai se esquecer? São várias. Escolhe uma. São várias. Mas talvez a mais impactante seja logo no início de carreira. Quando eu ainda era estagiário, eu me recordo de uma reportagem em que um corpo foi encontrado. E isso é quando eu ainda estava na TV Rio Doce. E quando eu cheguei lá com o cinegrafista, a gente descobriu que era uma mulher que estava grávida. E esse corpo estava no Rio Doce. Então, assim, por que eu falo que foi essa? Porque foi o primeiro impacto, né? Aliás, esse é uma das dúvidas quando a gente começa na profissão, de como que a gente vai reagir em relação a esse tipo de notícia, né? De homicídio, acidente. E eu ficava me perguntando muito sobre isso. E aí, logo no início, então, enquanto estagiário, eu me recordo, sabe, de ver o desespero da família, vendo tudo aquilo ali, e de depois ainda ter que conversar com a família diante daquele cenário. Então, assim, nesse início eu já tinha essa personalidade de ser mais calmo, sereno, sim, mas... Foi difícil. Foi difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Fala, estamos no início de 2024. Estamos gravando essa entrevista no dia 4 de janeiro de 2024. E o ano de 2024, principalmente para as cidades, ou seja, para todas as cidades do Brasil, é um ano que vai ser marcado pelas eleições municipais. E você, dentro de uma empresa tão importante para a informação, e como nós dissemos agora há pouco, né? As pessoas confiam tanto na InterTV que a InterTV com certeza vai assumir um papel de protagonismo dentro da comunicação da nossa cidade em relação às eleições municipais. Como é que você tem visto este ano de 2024 e quais são os seus planos dentro da empresa? Gustavo, eu acho que quem ainda não parou para pensar sobre esse cenário político municipal, vamos passar por algumas mudanças, né? Em várias cidades da nossa área de cobertura, né? Região leste e nordeste do estado. Principalmente aqui em Valadares. Pois é, governador Valadares, né? A gente sabe que depois de 8 anos o atual prefeito vai ter que trocar a cadeira. Sim. Então, alguns nomes já circulam pela cidade, né? De quem pode se candidatar, né? Na cidade de Teófilo Otoni, por exemplo, também já começa a se especular quais vão ser os nomes. Assim como na cidade de Ipatinga também, provavelmente também aconteça uma renovação. E assim vai, na cidade de Timóteo também, na cidade de Coronel Fabriciano, que o prefeito também já está no seu segundo mandato. Sim. Então, promete. Promete, é um ano que vai ser desafiador. E a gente fica acompanhando, né, o tempo todo como que está essa questão também, inclusive até em relação ao número de eleitores, né, porque a gente Sim. sabe que abaixo de 200 mil eleitores, aí já não existe mais a possibilidade, talvez, de segundo turno, e isso pode fazer total diferença na eleição em Governador Valadares, e pode ser que esse número se dê por conta da migração, Sim. né? Então, assim, é um cenário, eu não me recordo, né? Eu tô falando de um lugar ainda jovem, né? Mas eu não me lembro de um cenário assim na região leste e nordeste, da possibilidade de tantas mudanças em relação às prefeituras. E a gente sabe que não só no cargo enquanto prefeito, mas ex-prefeito também, e o próprio secretariado também, né? Então, o futuro de Governador Valadares promete, o futuro de Ipatinga promete, Coronel Fabriciano. E se o futuro promete nessa cidade, a gente sabe que isso mexe com muita coisa. Sim. Entre tantas coisas que são aguardadas, né?
tantas obras, enfim. Farley, a nossa vida ela é feita de datas marcantes, de momentos intensos e que são também marcantes e importantes para a nossa história, seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional. E a nossa vida também é feita de pessoas mais do que importantes que fazem parte da nossa história. E falando nisso, eu sei que tem uma dona chamada Cláudia Vasconcelos que faz parte da construção do Farley Vasconcelos. O quanto que ela é de fundamental importância para a sua vida? Aí é uma pergunta que faz pensar muito, né? Porque a minha mãe, ela é uma figura muito representativa na minha vida, faz até emocionar, né? Porque pela história de esforço mesmo, sabe? Eu venho de uma família muito simples, não tive um período, para você ter ideia, quando eu me formei, eu ainda não tinha na família quem tivesse passado por uma faculdade, Sim. sabe? E eu acredito que tem muita gente que também já tenha vivido isso, sabe? Então, assim, eu carreguei comigo a responsabilidade mesmo do que a mãe imagina da gente, né? De ser alguém, né? O sonho dela é passou para você. O sonho da família da gente, e nesse caso de quem está mais próximo, que são os nossos pais, né? Pai e mãe. Mas falando especificamente da minha mãe, dona Cláudia Vasconcelos, tem uma representatividade muito grande, porque a minha mãe, ela fez de tudo para que eu estudasse, inclusive, sabe? Eu me lembro que no período, quando eu escolhi o curso de comunicação social, foi um desafio pagar a faculdade. Foi um desafio pagar a faculdade, porque eu me lembro do pagamento da mensalidade e eu fiquei surpreso na época, aquelas coisas de família, né? Que também teria que pagar, além da mensalidade, também acho que, se não me engano, a matrícula. Então, para quem não sabe, é o valor da mensalidade, Sim. o dobro. E aí, nessa época, a gente não tinha dinheiro. Aí, aquela coisa de pedir ajuda mesmo, sim, da família. E vendo tudo isso, eu me lembro de querer correr atrás para ajudar os meus pais, para que eu pudesse pagar a minha faculdade. Sim. Então, foi até por isso que eu comecei também muito cedo, né, enquanto profissional, estagiário, isso aos 18 anos de idade, porque eu queria de alguma forma ajudar. Eu sempre tive esse pensamento de que eu deveria correr atrás daquilo que eu também queria, sabe? Vendo as condições dos meus pais. Mas enquanto eu não consegui essa bolsa, eu me recordo da minha mãe, ela trabalhar ela já não trabalhava nesse espaço, ela trabalhou enquanto manicure, num espaço aqui no centro da cidade, e ela fez isso só para me ajudar. Essas são as histórias que as pessoas não conhecem, sim, né? No início da carreira da gente, nossa trajetória. E por isso que eu valorizo tanto o curso que eu fiz, a profissão que hoje eu tenho, porque eu sei como que eu comecei. E eu sei também que essa história que eu estou contando aqui talvez seja a mesma de outras pessoas que ficam se perguntando, será que eu consigo estudar? Será que... mas como que eu vou estudar, né? Com a dificuldade talvez financeira. Mas aquela coisa, a partir do momento que você escolhe uma coisa, né, que você também toma gosto por aquilo, as coisas vão acontecendo, claro, também. As coisas vão acontecendo também. E antes, por exemplo, de começar no telejornalismo, eu já trabalhei como office boy, eu já trabalhei na época de jovem aprendiz, já trabalhei num supermercado de Governador Valadares também, fiquei 1 ano, assim, foi um período, como eu disse no início, aquela coisa de timidez, sim, foi muito bom para que eu tivesse o primeiro contato com o público. Então, eu trabalhava como embalador nessa época, eu acho que eu nunca contei isso, muitas pessoas não sabem dessa parte da história. Eu trabalhei como embalador no supermercado em Governador Valadares, fiquei 1 ano, eu trabalhei como office boy também, já trabalhei com o meu tio que tem uma pizzaria, então eu ajudava nessa época também, tudo já pensando nos meus estudos, né, de como que seria a minha vida, né, tentando já imaginar o que eu iria fazer aos 18 anos de idade, e a gente sabe da responsabilidade também da gente pensar algo tão cedo, né? Claro. Aos 18 anos de idade a gente definir o que vai ser a profissão da gente, e aí as coisas começaram a acontecer. Então, assim,
Dona Cláudia Vasconcelos tem uma grande... E o seu Edmilson também, meu pai, o seu Edmilson Pires da Cunha, também tem uma grande responsabilidade naquilo que eu sou hoje. E a partir do momento que eu escolhi a comunicação, o meu irmão também escolheu a comunicação, o Arley Vasconcelos, para a gente ver que a gente é espelho para outras pessoas. E já ouvi depois que outras pessoas escolheram a profissão por causa de mim. Que interessante. E é muito legal a gente poder ver essa representatividade, né? Farley, além de todas essas pessoas que você citou e que são importantes na sua vida, não só profissional, mas principalmente pessoal, por se tratar da sua mãe, do seu pai e do seu irmão, pensando no Farley Vasconcelos enquanto profissional da comunicação, eu não poderia deixar de citar o nome dele, que é um dos grandes nomes da história da comunicação da nossa cidade. Todo mundo sabe de quem e o que representa Dilei Márcio de Carvalho, e eu sei que ele é importante também na sua vida profissional, e sei que ele foi e continua sendo uma espécie de alicerce e um grande professor para a sua vida e para a sua história. Qual que é o tamanho da importância do Dilei Márcio para a história do Farley Vasconcelos? Agora é aquele momento de emoção, né? Rapaz, o Dilei Márcio, ele tem uma representatividade assim, muito grande realmente na minha vida, porque eu acho que, por exemplo, essa entrada na TV Rio Doce, logo no início, ele talvez tenha se visto em mim, porque a história dele é muito parecida com a minha, sabe? No início no jornalismo, sabe, essa questão da dificuldade financeira também, a própria superação da timidez, né? E eu me lembro de subindo as escadas da TV Rio Doce, na época eu era office boy, e de me candidatar e falar, eu quero me colocar à disposição para fazer esse estágio. Novinho, 18 anos, magro. E aí eu me lembro, como eu disse no início da nossa resenha aqui, sobre essa oportunidade de depois gravar a passagem, aquele momento que o repórter aparece. E é aquilo que eu comentei, de que eu fui fazendo, e praticamente no terceiro mês, quarto mês, a ponto de eu não iria ficar no estágio. Na verdade, quem apostou as fichas em mim foi o Dilei Márcio de Carvalho, e eu reconheço que realmente não estava bom o meu trabalho. Estava começando aquela coisa da timidez, e foi a partir daí, depois de uma conversa, que eu me superei. Eu falei assim, se é isso que eu quero para minha vida, eu preciso melhorar. Sim. E aí, é até interessante falar que, em alguns momentos, para melhorar a performance, por exemplo, eu falava sozinho em frente ao espelho, sabe? De decorar os textos em frente ao espelho. De começar a assistir mais telejornais para ver o que as pessoas estavam fazendo. De começar a ler mais. E aí, a partir disso, eu fui melhorando. E o Dilei Márcio, ele tem uma representatividade muito... Hoje nós somos... Interessante como que são os ciclos da vida, né? Sim. Hoje nós somos amigos e sócios. E pensar que na época eu era estagiário e ele era o diretor, né, da TV Rio Doce e também da TV Univale. E assim como a gente sabe que outros profissionais também passaram pelo Dilei Márcio de Carvalho, né? A gente sabe que é uma figura muito representativa na comunicação da cidade. Está na história de Valadares. Da história de governador Valadares. A própria eleição, por exemplo, né? Eu era pequeno e já acompanhava ele na apuração na TV Rio Doce. Pois é, então a gente começa a relembrar alguns marcos, né? Sim. Então, assim, tem um papel fundamental na minha carreira de incentivo, realmente. Eu lembro que no terceiro período da faculdade chegou um momento que eu pensei em desistir do curso, e o Dilei Márcio, quando eu contei para ele isso num dia, no outro dia, eu me recordo disso, ele apareceu na TV vestido, né, de repórter, com paletó e camisa. Ele falou assim, não, hoje você vai fazer a reportagem comigo. Sim. E ele não costumava fazer isso, porque ele era o diretor. E aí ele falou, hoje você vai fazer a reportagem comigo para você ver como é que faz, tudo mais de perto. Por que ele fez isso? Justamente para que eu tivesse a vivência, né, de como que realmente era, e talvez ele não desistisse, né? E de fato eu não desisti a partir daquele dia. Bom. E são aquelas coisas que, quando a gente vai ver histórias de alguns profissionais, se a gente for realmente pegar a trajetória desse profissional, a gente vai ver que tem alguns detalhes que não é por acaso lá na frente, né?
E a minha história, ela é parecida com esses outros profissionais também. A minha não tem muitos acasos assim, sabe? Sou muito grato mesmo. E de continuar aprendendo, né? Aprendendo também com outros profissionais da cidade. Assim, é muito legal mesmo. Farley, você que domina tão bem as palavras, agora você vai participar do jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra, ok? Fechou. Podemos começar? Podemos começar. Dona Cláudia. Mãezona. Senhor Wilson. Senhor Edmilson. Edmilson, perdão. Um paizão. Dileimar de Carvalho. A primeira palavra que me veio, um conselheiro. Vida. Vida. Vida é viver. Não existir, é aquilo que eu falei agora há pouco. Viver. Deus. Tudo. Comunicação. Quase tudo. Jornalismo. Verdade. InterTV dos Vales. Minha casa. Univale. Minha segunda casa. Farley Vasconcelos. Rapaz, você sabe que até hoje as pessoas me chamam de menino Farley, né? Aos 29 anos. Aos 29 anos de idade. Com 27 me chamam de tio. Então, é mesmo? Rapaz, me dá uma tristeza. Farley Vasconcelos. Jornalista. Quem é Farley Vasconcelos? É difícil definir, né? Quem é Farley Vasconcelos? Mas vou falar de acordo com o momento atual. Acho que é uma melhor definição. Quem é Farley Vasconcelos atualmente? Praticante de atividade física? Personalidade serena, como eu disse, né? Tento ser conselheiro também. Dedicado, esforçado. Acho que amigo. Tento ser amigo de todo mundo e tento ser realmente de verdade, sabe? Nada forçado. E um ombro amigo, conselheiro também. Entusiasmado, também acho que é uma palavra que se encaixa no meu perfil. Sonhador. E assim, uma palavra que eu acho que está muito atrelado a mim é de não desistir mesmo, assim, de sempre procurar, talvez a palavra seja inovação. Porque eu sempre busco a inovação. Se tem algo que eu não consigo ficar conformado, sabe? Eu sou um inconformado. Sim. E profissionalmente é assim também. Eu sempre penso que não tá bom. Você sempre tenta gerar desconforto no conforto. Exatamente. Eu sempre acho que dá para fazer mais, eu sempre acho que dá para evoluir mais, e principalmente agora no início de ano a gente começa a vislumbrar aquilo que a gente pode conquistar lá no fim de 2024, né? De realmente falar assim, conquistei aquilo que eu estava imaginando. E às vezes não, às vezes também pode acontecer da conquista ser outra. Porque a vida, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como aconteceu esse bate-papo que eu tive a honra de poder ter com você. Um grande nome, um grande amigo e uma grande pessoa, um grande ser humano, que me deu a honra de poder fazer com que a sua história pudesse ficar eternizada e está já eternizada aqui no Resenha Cast, o podcast que é justamente destinado a ouvir histórias de grandes profissionais, aqui de Governador Valadares. Farley, muitíssimo obrigado. Foi uma honra imensurável e inenarrável contar com a sua presença aqui. E fico muito feliz de poder fazer o primeiro podcast de 2024 com você. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Tamo junto. Fico ainda mais feliz de saber que é o primeiro podcast. Olha só, não sabia. Assim, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque acho que essa é uma oportunidade das pessoas conhecerem, né, o lado realmente pessoal. Claro. Pessoas estão acostumadas a verem a gente o lado só profissional, né, na TV, e de quem sabe também servir como inspiração, né? Eu acho que histórias como essa mexem muito e é uma oportunidade então de você ao longo deste ano
ter transformações também, quem sabe. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Tamo junto. O Super Notícias e, claro, o Resenha Cast de hoje, o primeiro deste ano de 2024, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto, claro, em uma próxima oportunidade. Até mais.